Olá, turma! Bem-vindos novamente para a nossa última aula de anatomia dos membros. E hoje nós iremos focar nos ossos fêmur e os que compõem a cintura pélvica. Então, vamos iniciar sobre o fêmur, beleza? Então, vamos lá. Olhando nessa imagem, olha como o fêmur é um osso longo, bem comprido, né, galera? Só que ele é um osso que tem uma dimensão grande. Então, o osso fêmur é o osso mais longo, mais volumoso e forte de todo o corpo humano. Como a sua formação, como o seu formato, possui uma extremidade superior, um corpo e uma extremidade inferior, no qual a gente pode chamar de epífisis, proximal e distal, e diáfise, que é o corpo do nosso osso. Ele fornece várias origens e inserções musculares importantes a partir dos seus acidentes ósseos. O fêmur se articula na sua extremidade superior com a cintura pélvica, que são as outras estruturas que iremos estudar hoje. Então vamos lá? Vamos verificar um pouquinho sobre as estruturas que compõem cada uma dessas estruturas. Iniciando com o fêmur. O fêmur, ele se localiza na região proximal dos membros inferiores, ou seja, na sua coxa. A articulação do fêmur com a cintura pélvica é do tipo bola e soquete. A cabeça do fêmur se encaixa em uma superfície côncava da cintura pélvica. E essa articulação é multiaxial, ou seja, ela permite o movimento em todos os planos, em diversas direções. Então, essa daqui é umas imagens para vocês visualizarem o que é esse bola e soquete. Então, essa bola e soquete vem desse artigo aí das construções. Então, é literalmente uma bolinha que se encaixa nessa região que é côncava, é um buraquinho específico para ela, e a gente pode perceber que os movimentos são realizados em diversas direções. Então, tanto rotações, movimentos para frente e para trás, obliquados. Então, é uma articulação extremamente complexa. A articulação do fêmur, ela acontece através da cabeça do fêmur com o acetábulo. Como já dizemos atrás, o fêmur é o maior osso do corpo humano. É bastante pesado e bem forte. Juntamente com a patela, na sua região, na sua epífise distal, forma a articulação do joelho. Agora, na sua extremidade proximal, ocorre o encaixe no quadril, que é mantido pelo ligamento redondo. Então, olhem só, pelo ligamento redondo. Observem aqui, ó, vou pintar ele de vermelhinho, ok? Nessa imagem, a gente não consegue visualizar o ligamento redondo da cabeça, da fóvea da cabeça do fêmur. Porque, se a gente observar, existem outros ligamentos cobrindo toda essa região, como o ligamento iliofemoral e o ligamento pubofemoral. Então, são diversos ligamentos que existem nessa região que conectam tanto os ossos do quadril com o fêmur. Porém, vamos lembrar um pouco dessas estruturas. A cabeça do fêmur, ela tem esse formato globular, parece um globo mesmo, um globo terrestre. E a gente fala que lembra um hemisfério. A superfície, ela é lisa e é revestida, como vocês podem ver nessa imagem, de cartilagem. Porém, há uma depressão ovoide que está situada no centro da cabeça do fêmur, que, como vimos no slide passado, é a fóvea. Através dessa fóvea, surge o ligamento redondo da cabeça do fêmur, que liga, então,
esta articulação entre estes ossos. Porém, há outras estruturas importantes, chamada de trocânter, sendo que a gente tem a trocânter menor e a trocânter maior. As duas são eminências quadrilaterais, ou seja, na lateral do quadril. São grandes e superfícies são irregulares, ambas localizadas na extremidade proximal do fêmur. Se a gente observar, são eminências extremamente importantes para a fixação de músculos. A trocânter menor, se vocês compararam com a trocânter maior, visivelmente tem um tamanho menor. Um tamanho até variável nas pessoas. Algumas pessoas possuem a trocânter menor um pouco mais evidenciadas do que as outras. Mas as duas são conectadas através de uma linha entre elas. E essa linha é chamada de linha intertrocantérica. Então, lembra que inter na anatomia significa entre. Mas, estudando mais um pouco, observando essa imagem, a gente enxerga essa estrutura, que é uma estrutura azul. Parece, olha só, uma almofadinha, não parece? Essa estrutura é chamada de bolsa iliopectínea, ou seja, a famosa bursa. Já ouviram falar nas pessoas que possuem bursite? O que é isso? Essa bolsa, ela é cheia de líquido sinovial, que é um tipo de tecido conjuntivo. Ele está localizada nos encontros de músculos, tendões e ossos, nas regiões que tem muito atrito, pessoal. Então, elas auxiliam no amortecimento de impactos e no deslizamento das articulações. Lembra, olha só, se é uma bolsinha, a gente consegue imaginar que parece uma almofada. Então, uma almofadinha, e essa almofada, ela vai amortecer impactos e permitir ainda mais que essa articulação se deslize melhor, mais corretamente. Então, a pessoa que tem bursite, ela desenvolve uma inflamação nessa bolsa, que não existe somente na pelve, a gente também vai ver em outras regiões, como, por exemplo, o ombro. Legal! Então, vimos, por enquanto, algumas estruturas do fêmur, que é uma estrutura bastante complexa. Nos humanos, o colo do fêmur, ele conecta o eixo e a cabeça em um ângulo de mais ou menos 125 graus. E isso é muito eficiente para os seus movimentos de caminhada e corrida, por exemplo. A proeminência do fêmur na parte superior externa da coxa, ela vai fornecer a fixação para os músculos. Lembra que a gente viu? Então, a gente acabou de ver a trocânter maior e a trocânter menor. Então, essas eminências, elas servem para a fixação de músculos. Como vemos agora nesse slide, o glúteo médio, o glúteo mínimo, que se conectam externamente, e o glúteo máximo, que se conecta um pouco mais internamente. Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar o quê? O glúteo médio. O glúteo médio, ele é abdutor da coxa sobre a pelve, sobre o quadril. Então, a gente consegue fazer esse movimento da bonequinha. Olha a bonequinha ali do lado esquerdo. Então, a gente consegue puxar a nossa perna para a lateral. Já o glúteo mínimo, ele é um músculo rotador medial. E dá para ver que nessa imagem a gente tem a transparência de um músculo. Então, se a gente for ver, vou passar aqui o meu azulzinho. O glúteo mínimo, ele está abaixo do glúteo médio. E a função dele, então, é de realizar esses movimentos de rotação do
nosso fêmur. Então, a gente consegue observar que é o mesmo grupo de músculos, todos são glúteos, estão na região glútea do seu bumbum, porém eles estão em profundidades diferentes. Então, o glúteo mínimo, ele tem função de abdução, porém ele também realiza funções de flexão, extensão e até rotação lateral e medial da coxa. Estão localizados, estão inseridos na trocânter maior do fêmur. O glúteo médio, galera, ó, tá um pouquinho aqui. Vou circular ele aqui para vocês. Então, ó, o glúteo médio. Concorda lá, ó, que o mínimo tá abaixo dele? Então, o glúteo médio já leva o nome, tá na região média, tá no meio de outros dois conjuntos de ossos. A função dele também é muito parecida com o glúteo mínimo, porém mais focalizada nos movimentos de rotação, tanto lateral e medial da coxa. Já o glúteo máximo é aquele que quando você encosta a mãozinha no bumbum, você consegue encontrar ele, você sente ele. Então, o glúteo máximo, galera, agora ele vai recobrir todos esses dois conjuntos de ossos. E agora ele faz a função, se um realiza a abdução e flexão, que eram os outros dois, o glúteo máximo realiza a ação de extensão e rotação lateral da coxa. Se você observar agora, ele tem a inserção em uma tuberosidade chamada de tuberosidade glútea, que infelizmente nessa imagem a gente não consegue enxergar. O que eu queria mostrar mesmo para vocês são a profundidade, os níveis deste conjunto de músculos. O fêmur possui duas proeminências chamadas côndilos, na porção distal, em ambos os lados da extremidade, que formam a metade superior da articulação do joelho. Então, olhem lá, côndilo medial e côndilo lateral do fêmur. Olhem a superfície deles. Lembra na aula passada, quando a gente viu um pouquinho sobre os membros inferiores, falando sobre a tíbia e a fíbula? A gente já tinha dado um comecinho, a gente começou a estudar um pouco sobre a articulação do joelho. Então, antes da gente entrar nesse assunto mais profundamente, olhem lá. A gente sabe que o fêmur possui essa região mais arredondada, lembra um globo, chamada de cabeça do fêmur. Abaixo da cabeça do fêmur temos o colo do fêmur. E observem, o colo é uma região mais estreita, tá? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar. E elas se encaixam perfeitamente numa articulação tipo bola e soquete no acetábulo, que se encontra lá nos ossos que pertencem à cintura pélvica. Então, na epífise proximal, nós visualizamos algumas estruturas importantes, que foram a fóvea da cabeça do fêmur, no qual ali, ó, nesse buraquinho sai o ligamento redondo. Temos a cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor e linha intertrocantérica, além do colo do fêmur. A gente só não tinha visto, então, sobre a fossa trocantérica. Fossa é um buraquinho, e é um buraquinho que a gente encontra nessa região da trocânter maior. Então, galera, se a gente observar o fêmur numa visão antero-posterior, que é essa aqui da esquerda, a gente percebe que a trocânter menor, ela tá quase escondidinha ali em cima, mas a trocânter maior é uma proeminência mais visualizada nas imagens. Agora, numa visão posterior, olhem porque a trocânter maior
recebe esse nome, justamente porque, olha, trocânter maior, olha o tamanho dessa região comparada com a trocânter menor. Então, com certeza, os nomes estão adequados para essa estrutura. Na epífise distal do fêmur, já vimos duas estruturas importantes, denominadas côndilos. Eu tenho um côndilo mais medial e um côndilo mais lateral. E nada mais que são uma região alargadas e arredondadas, que servem para realizar a articulação com a tíbia. Acima dos côndilos, nós conseguimos visualizar os epicôndilos. Então, epicôndilo lateral e epicôndilo medial. São simplesmente proeminências laterais e mediais que estão presentes acima dos côndilos. Há uma outra região interessante de vocês gravarem, denominada face patelar. A face patelar, ela é uma depressão assim, discreta, localizada na face anterior do fêmur e que serve como local de articulação da patela. Grava isso, a articulação da patela. Uma outra face que agora é na região posterior do nosso fêmur é a face poplítea. Esse nome é muito legal de falar, face poplítea. E o que é isso, essa face poplítea? A gente vai ver nos próximos slides. E o que é essa face poplítea? Se a gente for observar, essa região, ela fica na extremidade distal do fêmur e na porção posterior. E se a gente observar, é uma face um pouco mais lisa, é uma discreta depressão, no qual a artéria poplítea passa. Então, olhem a artéria poplítea aqui passando. Então, pela artéria poplítea passar e a veia poplítea passar também, essa região que fica bem atrás do seu joelho mesmo, é chamada de região poplítea, no qual a gente encontra no fêmur a face poplítea e os vasos sanguíneos, artéria e veia poplítea. Fazem toda essa irrigação principal da articulação do joelho. Percebam que ela liga tanto os ossos fêmur com a tíbia e a fíbula, levando os nutrientes então necessários para as células pertencentes a esses tecidos. E aqui é uma imagem para vocês estudarem, para vocês olharem como que é o fêmur. Nos slides passados, é como se eu tivesse dado um zoom para a gente visualizar melhor as estruturas. E agora a gente consegue visualizá-la por completo. Então, do lado esquerdo, nós temos uma visão antero-posterior e do lado direito, nós temos uma visão póstero-anterior do fêmur. Agora, observem essas radiografias. Do lado esquerdo, a gente consegue visualizar uma articulação saudável. Então, a articulação, chamada de articulação do quadril, está totalmente saudável, porque a gente visualiza uma região chamada de espaço articular. Vou passar aqui o meu laser de verde. Então, olhem só o espaço articular. Lembra, galera, que osso com osso não existe, não pode. Se o osso está com osso, é porque existiu uma degeneração deste lugar, ou seja, não está saudável. Então, nessa imagem aqui do lado direito, a gente visualiza, olha a diferença, que existiu uma diminuição do espaço articular. E se há uma diminuição desse espaço articular, não está saudável, mas sim patológico,
porque o osso não pode encostar com o osso, não existe isso nas articulações. Nessas outras duas radiografias, observem o que aconteceu com o paciente. Então, existia uma necrose de cabeça femoral. E o que é isso, essa necrose de cabeça femoral? Vocês podem escutar por aí como osteonecrose. Ósteo vem de osso e necrose de necrose. Morte de tecido, morte das células. Então, uma necrose do quadril, ela afeta, galera, pessoas, adultos até jovens. Então, jovens, a partir de 20 até 50 anos de idade, são as pessoas que possuem uma maior predominância. O que acontece? Às vezes, o envolvimento é dos dois lados do quadril e quando há necrose, pessoal, ou seja, morte de tecido, foi porque não existiu suprimento sanguíneo adequado a essa região. Então, o osso do quadril, ele pode acabar sofrendo o quê? Deformidades. E aí a gente acaba chamando, quando está num grau muito elevado, de colapso. E isso vai alterar totalmente toda a movimentação, a dinâmica dessa articulação. Com o resultado, o movimento do encaixe, lembra do bola-soquete? Não acontece do jeito certo. E isso vai o quê? Destruindo aqueles ligamentos, a cartilagem que existe nessas estruturas. E aí acaba gerando sequelas, dores, luxações, fraturas, ao ponto de que não tem circulação. Se não tem circulação, você danifica vaso sanguíneo, você prejudica o que? A nutrição desse tecido, que é um tecido ósseo, e aí acaba gerando esta necrose. Tá, mas por que isso acontece, Pro? Existem diversas causas, mas a maioria é idiopática, ou seja, não há uma causa específica. Mas algumas conhecidas são consumo excessivo de álcool, uso de corticoide, tabagismo, algumas doenças reumáticas, traumas que não foram muito bem curados ou tratados, enfim. Existem diversas causas também. Lembrei de uma outra aqui, como radioterapia, alguns tipos de químio, anemias, enfim, ok? É muito complicado de identificar essa patologia. Na verdade, você identifica a patologia, mas para você identificar a causa é bem complicado. Quando o paciente já chega nesse estado, então ele fez essa radiografia aqui, do lado esquerdo de vocês, esse paciente ele não tem muita mais solução. Então, é necessário que ele realize uma cirurgia chamada de artroplastia. Galera, artroplastia, artro vem de quadril mesmo. E ela vai ser realizada através da troca dessas superfícies articulares que estavam degeneradas, que estavam todas ferradas, por um implante artificial, que é uma prótese. E o objetivo disso é de você restabelecer a mecânica, ou melhor, a biomecânica articular. E com isso você alcança os objetivos que esta articulação deveria ser realizada. Então, lembra que a articulação do quadril ela é extremamente complexa. Ela tem aqueles ligamentos, ela tem aquela bolsa, enfim. Por quê? É uma articulação que ocorre multiaxialmente, em diversos movimentos. Outra coisa importante são as fraturas que acometem o colo do fêmur. Essas lesões elas são extremamente comuns e sofridas agora por pacientes mais velhos. Eles são os pacientes mais propensos, porque a degeneração óssea
ela acaba ocorrendo conforme o passar da idade, conforme a gente vai ficando mais velhinho. E aí, essa região, ela acaba se tornando uma região muito instável. A densidade mineral óssea também é muito reduzida, já que os processos de remodelação óssea eles já não estão ocorrendo tão normalmente quanto num jovem. Então, lembra que eu falei lá atrás, a região de colo do fêmur ela é muito sensível, grava isso. Colo do fêmur mais idoso, toma muito cuidado. É uma região fraca do osso fêmur. Então, o colo do fêmur é uma região fraca. E conforme a gente vai perdendo essa densidade mineral óssea, ela se torna mais enfraquecida ainda. Então, tome cuidado com as mulheres, principalmente, mulheres idosas. Então, a vovó que possui osteoporose. Então, osteoporose já é um agravante para isso. E se, então, a avó cai, galera, ela corre muito risco de realizar essa fratura de colo de fêmur. A minha avó, ela caiu da cadeira e adivinha? Batata, fratura de colo de fêmur. Isso já faz bastante tempo, já faz uns 10 anos que isso aconteceu, mas conforme então a gente vai ficando velhinho, os processos de remodelação óssea são muito complicados, não é, turma? Então não é igual uma criança que quebra um braço e logo mais ela tá com o braço bonitinho, saradinho. Não, um velhinho, esse processo, essa perda óssea é bastante significativa, essa perda mineral óssea, desculpem. Então, pessoal, toma muito cuidado. Tão velhinho, não deixa ele andar muito sozinho, se ele já não tem muita aquela estabilidade, para justamente você evitar um tipo de fratura desse, que é extremamente difícil para a recuperação. Turma, chegamos então aqui para a segunda parte da nossa aula, chamada de cintura pélvica. A gente já deu uns 27 minutos de aula até o momento. Se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma relaxadinha agora, dar uns 10 minutos, ótimo. Depois volta e a gente continua a assistir essa parte, tudo bem? Então, bora lá? Vamos continuar e vamos falar um pouco sobre a cintura pélvica, ou melhor, os ossos que compõem esta cintura. Essa região pode ser chamada também de cíngulo dos membros inferiores, ou seja, é um conjunto de ossos que formam uma região anatômica. Se a gente observar, é um complexo de ossos, de novo, que conectam o tronco, o esqueleto axial, com as pernas, com o esqueleto apendicular inferior. Antes da gente passar, vamos só já dar uma olhada nos 3 ossinhos que compõem a cintura pélvica. Aqui o nome não está em português, mas vamos lá. Nós temos o íleo, o isquio e o pubis. Na cintura pélvica, existem 2 nomenclaturas chamadas de pelve maior e pelve menor. A pelve menor é essa circunferência mais interna dos ossos. E a pelve maior é essa circunferência em verde que eu deixei para vocês, que é uma circunferência maior dos ossos, tá? Então, tudo isso, galera, é pelve. Vocês na radiologia vão escutar a radiografia de pelve. Radiografia de pelve é tudo isso. Você quer pegar tanto a pelve maior quanto a pelve menor. Todas as estruturas. Grava que a pelve menor é aquela circunferência interna, que você visualiza também sacro e outras estruturas que o circundam. Já a pelve maior é as estruturas mais superiores, então não pega tanto o isquio nem o pubis. Por que a pelve maior, pelve menor são conceitos importantes na radiologia? Porque quando a gente faz uma radiografia, a gente consegue diferenciar uma pelve androide, ou seja, uma pelve masculina, de uma pelve ginecoide, uma pelve feminina.
Então, se a gente observar biologicamente, a pelve androide, olhem só, ela é mais compridinha. Se você gravar assim, ó, show. Ela é um pouquinho mais comprida. Por quê? Então, olha o ângulo formado aqui através dos ossos isquio. Esse ângulo é mais ou menos de 90 graus. E não à toa que esses ossos se tornam um pouco mais retinhos, mais longilíneos. Então, olhem só, eles são mais longilíneos, bem compridos, ok? Já a pelve menor do homem, olhem só, de uma espinha do isquio até a outra espinha do isquio, que é um acidente ósseo que a gente vai olhar, a circunferência é menor, devido também à presença dos órgãos internos do homem. Já na mulher, na pelve ginecoide, então, olhem só lá a junção dos ossos isquio, é mais de 100 graus. Se ela é mais de 100 graus, a gente vê que os ossos têm a impressão que eles são mais achatados. Então, entre uma espinha e outra, o comprimento é maior. E a pelve, então, ginecoide, ela acaba se tornando, ó, de maior circunferência. E aí, vocês têm noção por que isso? Porque existem os órgãos internos da mulher e principalmente os órgãos sexuais, os órgãos da reprodução. E ali, todo esse calabouço ósseo, ele é neste formato justamente para quando a mulher for gerar um bebezinho, já que necessita de espaço para que o bebê, então, se desenvolva. Então, na radiografia, a gente consegue, sim, diferenciar uma pelve androide de uma ginecoide. A função de todos esses ossos em conjunto, desses 3 ossos, é de sustentar e equilibrar o tronco. Lembra, membros inferiores, galera, todos os membros inferiores têm muito dessa função de sustentação. Mas a cintura pélvica, ela é importante porque lá dentro, ó, lá na pelve, a gente contém estruturas e órgãos importantes, como o intestino, bexiga e os órgãos sexuais internos. Olha aqui essas imagens, tanto uma pelve masculina quanto uma pelve feminina. Então, olhem lá, anatomicamente, a pelve masculina ela é mais compridinha, de acordo com os órgãos realmente internos, como eles estão localizados anatomicamente. Então, a gente vê órgãos sexuais, órgãos do sistema urinário, a gente vê vasos sanguíneos, além de intestino e outras estruturas que ali correspondem também. Porém, na mulher, aqui do lado direito, vocês enxergam o quê? Olha lá, útero, olha o ovário, os ovários, olhem lá as tubas uterinas. Então, a gente vê também a bexiga, o sistema urinário feminino. Ele é neste formato, a cintura pélvica é um pouco mais achatada, justamente por esta presença deste órgão para o desenvolvimento futuro de um bebezinho. Então, a cintura pélvica, como a gente já vem falando, ela consiste em ossos que estão conectados. Só que eles estão conectados anteriormente por uma estrutura chamada de sínfise púbica e posteriormente pelo sacro. Olha, essa estrutura toda aqui é chamada de sacro, tá? Então, a gente vê que, olha só, são unidos posteriormente pelo sacro e anteriormente pela sínfise púbica. Importante lembrar a função, a importância dessa sínfise púbica. Sínfise é um tipo de articulação, mas é um tipo de articulação que tem um movimento bastante reduzido. Mas por que é importante? Por que é necessário que se exista uma pequena movimentação nesta região?
concorda que quando a mulher, depois que ela passa por todos os meses de gestação, tudo aquilo se movimenta, esses ossos precisam se movimentar para compor o desenvolvimento do feto, do bebê? Então, durante todos esses meses, durante toda essa gestação, essa estrutura, a cintura pélvica, ela não poderia ser totalmente rígida, mas ela também não pode ser totalmente articulada, né? Não é uma perna que sai andando. Ela tem a função de sustentação. Mas, a partir dessa síntese pública, existe a possibilidade de uma expansão, de uma movimentação de todas as estruturas ali que permite essa extensão, essa expansão enquanto o bebê se desenvolve, ok? Então, vai haver a movimentação dos ossos para o novo comportamento, para o novo, esqueci o nome da palavra, mas para comportar o bebê ali dentro e também para a movimentação dos órgãos internos, assim como no parto. Então, vamos agora estudar, vamos a fundo nesses 3 ossos que compõem a cintura pélvica. São chamados de ilho, isquio e pubis. Então, aqui tá de amarelinho, ilho, azul, isquio e vermelho, pubis. Ué, Pro, mas eles estão tudo conectado? Sim. Esses são a cintura pélvica formada por esses 3 ossos, porém esses 3 ossos estão conectados uns nos outros. É como se ele fosse um só, mas dividido em 3 regiões, tá? E isso tem sim um motivo. Lembra, a sua cintura pélvica, esses ossos têm como principal função de proteger e sustentar os órgãos pélvicos, a bexiga, os genitais internos e o feto no desenvolvimento na mulher grávida, tá bom? Então vamos lá. O ilho é a maior parte do osso do quadril e é a parte superior em relação ao acetábulo. Opa! A gente já viu lá atrás esse nome, né? Então, acetábulo é esse buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho no qual o fêmur vai se encaixar, vai se articular. Então, acima, então, ó, opa, acima do acetábulo, nós temos o ilho. O ilho, agora, ele se localiza posteriormente e inferiormente. Ele faz como se fosse uma voltinha, olha só, uma voltinha, outra voltinha. Já o pubis é o que sobrou, é o osso do quadril que está mais anterior, olha ele aqui, opa, tá bom? E cada um vai ter os seus acidentes ósseos específicos e as suas funcionalidades específicas. Vamos começar olhando algumas estruturas nessa visão. Então, nessa visão, a gente consegue ver uma estrutura muito famosa na radiologia, chamada de crista ilíaca. Já pega aí, ó. Ilíaca vem de qual osso? Opa, osso ilho. Crista é o topinho. Lembra da crista do lago, do galo? Então, crista ilíaca, pessoal, é essa proeminência do quadril. É a região mais superior do seu quadril. E ela, na radiologia, vai ser muito importante para o posicionamento de diversas estruturas. Ela vai ser a sua referência de posicionamento. Outras estruturas são as espinhas. Ai, Jesus amado, quanta espinha! Olha só, 1, 2, 3, 4 espinhas. E levam uns nomes muito grandes, mas vamos então entender cada nome. Vamos começar ali pelaquela primeira que eu passei o nosso grifadorzinho. Grifador? Então vamos lá. Espinha ilíaca, opa, vem do osso ilho. Antero, opa, tá anterior. E
tão difícil assim. Espinha ilíaca antero-superior. É uma espinha localizada no osso ilho, na região anterior superior. Olha ela aqui. A função da espinha ilíaca antero-superior é literalmente de acomodar estruturas, assim como as outras. A espinha ilíaca antero-inferior está abaixo da espinha ilíaca antero-superior. Já as outras, eu vou grifar agora, acho que de laranja, amarelo, laranja. A espinha ilíaca postero-superior, olha ela aqui que bonita. Localizada, então, posteriormente. Agora, a espinha ilíaca póstero-inferior está abaixo da póstero-superior. Espinhas, se vocês gravarem, espinhas é uma coisa que é um pouco pontuda, tá? Então, tá pontudo, tá para cima, beleza? Agora vamos ver as próximas estruturas. O famoso acetábulo, que a gente viu até agora. Então, a gente já tinha visto lá no fêmur e estamos vendo de novo. O acetábulo é essa estrutura que é côncava e é um ponto de junção dos três ossos, tanto do ilho, isquio e pubis. É neste local que a cabeça do fêmur irá articular. Grava isso, hein? Extremamente importante. Vamos ver agora as outras estruturas aqui neste slide ainda. Iniciando as estruturas do isquio. Então, olhem lá. Espinha esquiática é outra ponta, outra região pontuda, porém agora localizada no osso isquio. Lembra que o isquio, ele é mais posterior e inferior. Ele forma esse arquinho, ó. Tá bom? A tuberosidade isquiática nada mais é que essa região mais gordinha do isquio, que está um pouco mais inferior. Já no pubis, pessoal, a gente vai encontrar a crista púbica. A crista púbica é a pontinha do pubis. É a pontinha que se realiza, que tem uma face para a síntese púbica, localizada anteriormente. Concordam que elas formam um arco? Elas formam, então, um buraquinho aqui no meio? Olha só esse buraco aqui no meio. Esta anatomia da cintura pélvica é para a melhor forma de sustentação dos ossos e das estruturas que eles se encontram. Esse buraco é chamado de forame obturado. Ele é formado tanto pelos ramos do isquio e do pubis e é coberto por uma membrana chamada de membrana obturatória. E ali se fixam vários músculos. Aqui é mais uma imagem para vocês visualizarem outras estruturas da cintura pélvica. Você é louco, professora? Você vai passar tudo isso? Então não, pessoal, o objetivo aqui não é que vocês fiquem, meu Deus, eu tenho que gravar tudo, tananã, eu vou morrer. Pessoal, não. O objetivo é que vocês saibam da existência dessas estruturas, que vocês pesquisem, vão atrás, porque é importante a gente entender para a radiologia. Vocês vão mexer com isso todos os dias da vida de vocês. Vocês vão ver essas estruturas sempre. Vamos só falar de mais algumas, tá bom? Então, vamos esquecer um pouco agora do ilho, que é esse aqui pintado de amarelo, olha o tamanho dele. E vamos lá para o pubis, que é esse de vermelho. Pessoal, olhem lá, nós temos uma estrutura chamada de ramo inferior
e ramo superior. São essas estruturas que formam essas linhas do pubis total. Há uma face chamada de face sinfisal. Essa face sinfisal, olha só, é uma face voltada para a sínfise púbica. Bem fácil, né, da gente gravar esse aqui também. Mais uma imagem para vocês visualizarem com novas estruturas importantes, como, por exemplo, a face glútea. A face glútea do osso do quadril, mas agora numa visão lateral e posterior, hein? Então, pessoal, tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui que eu tô passando de verde é chamado de face glútea. Ai, meu Deus, mas o que é face? O que é glúteo? Lembra lá atrás? Face são todas aquelas regiões que se voltam para alguma estrutura. E glútea vem do quê? Do músculo. Lembra das musculaturas? O glúteo mínimo, médio e máximo. Todos eles vão o quê? Se inserir nessas estruturas. Eu trouxe até novamente aqui a imagem para vocês lembrarem, ó, do glúteo médio, o glúteo máximo e o glúteo mínimo. Então, além deles se inserirem lá no fêmur, eles também se inserem lá na região do ilho. E é por ali que os ossos se conectam e a gente consegue fazer aquelas movimentações. E agora essa radiografia, hein, pessoal? Olha essa radiografia. O que está acontecendo aqui nessa cintura pélvica? Uma bela de fraturas e movimentações e de, enfim, impactação. Olha todas essas setas apontando as diversas fraturas que aconteceram nesse paciente. Pessoal, provavelmente isso daqui foi uma queda, tá? Mas o que eu queria mostrar com essa imagem para vocês? Todas as estruturas que a gente viu até agora. Ó, vou passar aqui com o laserzinho de novo. Que estrutura é essa? Trocânter maior, trocânter menor, colo do fêmur, cabeça do fêmur. Meu Deus, tá tudo bagunçado, mas tudo bem. Linha intertrocantérica. Agora vamos partir um pouco lá para os ossos da cintura pélvica. Todo esse osso aqui, ilho. Aqui em cima, crista ilíaca. Aqui, ó, esse arco, região côncava. Acetábulo, que vai unir o ilho com o isquio e o pubis. Pessoal, nessa imagem a gente vê que tá super complicado de entender realmente todas as estruturas, mas é porque, diferente daquelas estruturas que a gente viu até agora que estavam na sua normalidade, aqui a gente encontra uma patológica. Olha o tamanho dessa fratura, olha o tamanho do estrago que aconteceu. E a partir disso, pessoal, é aí que a gente consegue diferenciar uma estrutura anatômica que está saudável para umas estruturas anatômicas que não estão saudáveis, beleza? Então, olhem agora aqui a articulação do quadril. Então, a articulação do quadril saudável. A gente consegue ver todas as suas estruturas com integralidade, o espaço articular perfeito. Então, temos tudo ali, ó, trocânter maior, trocânter menor, colo do fêmur, cabeça, acetábulo, espinha isquiática, ramo do isquio, ramo ilho-púbico, tudo tá aí. Ó, em vez de você chamar de ramo ilho-púbico, ramo superior, ramo inferior, tuberosidade isquiática, uma outra estrutura que ali também há inserção de outros músculos. Tudo bem? Então, para a gente quase finalizar essa aula, que foi bastante longa, olha a diferença das estruturas normais para as patológicas. Os acidentes ósseos, eles mudam muito.
Agora, para a gente finalizar mesmo, eu trouxe isso aqui por uma curiosidade de vocês, para vocês começarem a estudar agora, para as disciplinas futuras, isso daqui também já facilitará o estudo de vocês, que são as fraturas. Galera, fratura é basicamente a ruptura completa ou incompleta da continuidade de um osso. E isso acontece devido a alguma lesão que pode ser traumática ou não traumática. E elas têm muitas classificações. Podem variar de acordo com o tipo, de acordo com a gravidade, de acordo com os modos. Existem diversas classificações. Mas, normalmente, a gente precisa relacioná-las com a idade do paciente e o estado geral desse paciente. Aquelas fraturas que eu acabei de falar, que não são as traumáticas, são chamadas de fraturas patológicas. E elas ocorrem devido a alguma doença que, enfim, afetou aquela mineralização do osso. Elas deixam esse tecido enfraquecido, mas as consideradas que são traumáticas são aquelas que, enfim, o paciente sofreu queda, sofreu algum acidente, alguma pancada, tá? Então, vamos dar uma olhada? Olha só. Elas podem ser chamadas de fraturas fechadas e fraturas abertas. Ou seja, fratura fechada é aquela simples, que o osso, quando ele fratura, ele não rompe a pele. Agora, fratura aberta é a exposta. É quando o osso fraturado consegue romper a pele e fica externamente. Você consegue visualizá-la externamente. Bem, vamos ver agora, então, os tipos de fratura que eu deixei aqui para vocês, mas de acordo com o formato, tá, dessa lesão. A primeira que a gente visualiza aqui é a fratura chamada de oblíqua. E ela vai ocorrer no longo eixo do osso em um ângulo que é obliquado. Já a cominutiva é quando o osso ele é quebrado em diversos pedacinhos, galera, em vários fragmentos. É como se ele tivesse totalmente estilhaçado. Pensa que você pegou um vidro e derrubou o vidro no chão. Então, o vidro que se quebra em vários pedaços é a mesma coisa que acontece com o seu osso. A espiralada é aquela fratura que acontece em formato de espiral no longo eixo do osso. E a exposta é aquela que a gente acabou de falar, que é quando o osso consegue romper a pele e ficar para fora. Mas existem diversas classificações, e aqui eu trouxe mais algumas para vocês. Vamos ver umas? Olha que interessante. Aquelas ali de baixo, que as de cima a gente já viu. Segmentar é aquela fratura em que ocorre literalmente a segmentação. Um pedacinho do osso se quebra. A enavulsão ou por avulsão, ela ocorre quando uma porção do osso é arrancada pela força de um músculo ou de um ligamento ou de um tendão, por exemplo. Já a impactada, um osso que quebrou, ele se projeta dentro do outro, ou seja, ele entra literalmente, ele vai interiormente da outra parte. Com deformidade é aquela que é assim, fraturou, porque a gente conseguiu perceber que houve então uma certa fissura, alguma coisa assim, um rompimento, porém ela se deslocou. E por ela se ter deslocado, ela forma talvez ali um calombinho, que nesse exemplo parece que forma uma bolinha no meio do osso. Já a que eu acho mais interessante do nome, que é a de galho verde, ou por ou em galho verde. Já pegou um galho verde e tentou quebrar ele no meio? Ele quebra? Ele não quebra. Ele não quebra e aquelas fibras ficam totalmente expostas. Então, o osso também pode ser quebrado dessa forma. E é uma fratura conhecida como uma fratura incompleta. Ele fica encurvado. E é uma fratura muito encontrada em crianças.
devido ao seu processo de desenvolvimento. E aqui eu trouxe para vocês só uma imagem mostrando o que é uma fratura por avulsão, que é uma das que a gente fica com bastante dúvida. Então, ela ocorre quando o músculo, o tendão, o ligamento, ele se conecta e ele arranca um pedaço da parte do osso. Nesse caso, foi pela força do tríceps. O tríceps, ele conseguiu, através, enfim, de alguma condição anormal, remover um pedaço desse osso. Então, ele fraturou um pedaço desse olécrano. Lembra quem é o olécrano? Aquela sua regiãozinha lá do seu cotovelo, da ulna. E bem, terminamos a nossa aula de hoje, uma aula bem longa, bem comprida, de quase 1 hora, mas espero que vocês tenham gostado. E, por enquanto, encerramos a nossa disciplina também. Espero que vocês tenham aproveitado muito a disciplina de anatomia dos membros. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode falar comigo, me chama lá, WhatsApp, e-mail, manda sinal de fumaça, o que vocês preferirem, que quando eu consigo, eu respondo vocês, que eu não respondo de novo. Não é tão rápido, mas eu respondo sempre, tá bom? Então, muito obrigada, turma, por estarem presentes aqui comigo e vejo vocês até uma próxima.